Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal para a gente responder mais uma bateria de questões de informática e hoje questões voltadas para alguns cargos da Polícia Civil, sejam questões para investigador, para escrivão, o que for aparecendo aqui estiver relacionado à área da informática, a gente vai responder. Afinal de contas, nunca se sabe quando aí em um dia de trabalho ou em uma ocorrência você vai precisar abrir uma aba do Excel ou uma aba do Word. Então, deixando as brincadeiras agora de lado, prepare o teu material e vamos lá começar. Assinale a alternativa que indica um software que pode ser usado para acessar a Deep Web. Então, antes da gente marcar o gabarito aqui na questão, eu preciso fazer algumas explicações para que você consiga ampliar o seu conhecimento e, além de conhecer o programa, que no caso aqui se trata de um navegador, com o qual você vai conseguir acessar a Deep Web, nós vamos ampliar aqui o conhecimento. Entendam uma coisa, na internet nós temos basicamente 3 camadas, onde a camada mais superficial é conhecida como Surface Web. A segunda camada é a Deep Web e a camada mais profunda, conhecida como Dark Web. Então, essas camadas, elas possuem algumas características. Quais são essas características? Então, tira o print, já faz essa anotação, porque eu vou jogar aqui na tela um gráfico, uma tabela mais detalhada, né? Então, veja bem. Para Surface Web, que é a parte mais próxima do usuário quando está acessando, digamos assim, nós temos as páginas que estão indexadas na internet e são possíveis de serem acessadas por meio dos buscadores comuns, como o Google e o Bing. Já a Deep Web, você vai ter as páginas não indexadas e tendo um conteúdo que é legal, privado ou restrito. E para que você consiga acessar essa camada da Deep Web, você precisa de um programa, que no caso é um navegador específico. E esse navegador é chamado de Tor. Já a Dark Web é a camada da web mais profunda e tendo ali um conteúdo também não indexado, não sendo possível acessar pelos meios comuns, como a Surface Web, e tem uma grande presença de conteúdo até ilegal. Então, conhecendo aqui essas características básicas e retornando para as nossas alternativas, veja que para acessar a Deep Web, que é a camada intermediária ali da web, você consegue fazer isso por meio do navegador chamado Tor. É uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua invalidação por sobrecarga. São feitos geralmente para forçar o sistema vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos, como memória ou processamento, por exemplo, de forma que ele não possa mais fornecer seu serviço. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Pessoal, essa definição aqui é a definição de um ataque DOS, de um ataque DOS. Então, o gabarito da nossa questão, letra C, ataque de negação de serviço, DOS. E quais as principais características que você deve memorizar? Se trata de realizar uma sobrecarga a um sistema a fim de deixá-lo indisponível. Então, lembrando dessas duas principais características, você já consegue aqui assimilar do que é que se trata o enunciado da questão.
A capacidade de espaço de dispositivos de armazenamento de dados é medida em... Então, ainda que você encontre por aí dispositivos de armazenamento com capacidade em gigabytes ou terabytes, esses dispositivos possuem uma unidade de medida padrão, inicial, digamos assim, que se baseia nos bytes. Então, gabarito, letra A. Sobre conceitos de URL, assinale a alternativa com o número da porta padrão para o protocolo HTTPS. Pessoal, uma informação muito importante, tá? Protocolos de transferência de hipertexto, como o HTTP e o HTTPS, são protocolos responsáveis por transferir as páginas web para o seu navegador. Então, a página, o site que está hospedado em um determinado servidor, ele é carregado para o seu navegador por meio de um protocolo chamado HTTP ou HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então, qual a diferença básica entre esses dois protocolos? O protocolo HTTP indica que você está fazendo uma navegação em uma página que não oferece segurança, que não oferece criptografia. Já o HTTPS diz que você está em uma página segura. Então, essa página aqui, por exemplo, oferece criptografia. E outra diferença em si é a porta padrão para cada protocolo. Então, no protocolo HTTP, você tem a porta 80, enquanto no HTTPS a porta é a 443. Então, como a questão aqui está pedindo a porta padrão do protocolo HTTPS, gabarito, letra B. Ao digitar a mensagem a seguir na rede social WhatsApp, assinale a alternativa que indica como o texto ficará formatado para o destinatário. Então, aqui está a frase a ser digitada e perceba que algumas palavras estão entre alguns caracteres. Então, quando você tem uma palavra, vou representar aqui pelo X, entre o asterisco, isso indica que essa palavra ficará em negrito. Se a palavra estiver entre o underline, essa palavra vai ficar em itálico. E se estiver entre tios, ficará taxada. Então perceba que a palavra atenção está entre asteriscos, então ela vai ficar em negrito, e a palavra não está entre os caracteres underline, então ela ficará em itálico. Então, gabarito, letra E. Em um computador com o Windows 10, um usuário vê o seguinte conteúdo dentro da pasta temp a partir do explorador de arquivos, onde uma configuração foi feita na pasta 2023. Então, essa pasta aqui recebeu uma configuração específica e perceba que há uma diferença para o ícone da pasta 2022. Ao abrir a janela de linha de comando e digitar dir na mesma pasta, ou seja, a pasta temp, a pasta 2023, apesar de existir, você está vendo ela aqui, então ela existe. Não é exibida como apresentado a seguir. Então, aqui foi digitado o comando e os arquivos que estão dentro dessa pasta foram listados. Veja, a pasta 2022 e o relatório XLSX, mas não há a presença da pasta 2023. Isso indica que essa pasta 2023 ela está oculta. Foi aplicada uma configuração para ocultar essa pasta. Então, olhando aqui para as alternativas, gabarito, letra E.
Quanto à identificação de arquivos, relacione os principais tipos de formatos de arquivos da coluna da esquerda com a respectiva descrição da coluna da direita. Então, aqui nós temos os arquivos e as suas respectivas descrições. Então, formato nativo do Microsoft Word, esse arquivo recebe a extensão docx. Então, o número 3 recebe a letra A. Associado a páginas e endereços web, nós estamos falando de arquivos HTML. Então, número 4 recebe a letra B. Formato comum de arquivo de imagem, nós estamos diante de um arquivo JPEG. Formato de arquivo de vídeo, um formato MPEG. Então, o número 2 recebe a letra D. E essa sequência nós encontramos como gabarito na letra C. Vírus que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede para executar ações maliciosas. Quando nós estamos diante de um vírus que cria cópias de si para uma propagação pela rede, nós estamos falando de worm. Esse malware é como uma porta criada a partir de um programa cuja instalação não foi autorizada pelo usuário, que explora as vulnerabilidades ali existentes e permite que terceiros tenham acesso à máquina. Então, essa característica de explorar uma vulnerabilidade e permitir que um invasor tenha acesso à máquina é uma característica do backdoor, também conhecido como porta dos fundos. Método que tenta pescar vítimas para que cliquem em links ou baixem arquivos com o objetivo de adquirir informações pessoais. Aqui nós estamos diante de técnicas de engenharia social e a esse tipo de técnica nós damos o nome de phishing. Então, gabarito da nossa questão, letra A. Pessoal, essa questão merece uma atenção, tá? Apesar de que a banca tenha relacionado o termo worm como sendo um vírus, isso não é de todo modo correto. Nós temos a seguinte definição: malware, que são as pragas maliciosas, os códigos maliciosos, eles possuem alguns exemplos, como, por exemplo, o worm, que tem essa característica de criar cópias de si e fazer a propagação automática. E o vírus, que é também um malware, tem características diferentes. Então, o vírus, ele se anexa a um arquivo e para que ele comece a agir no computador, ele precisa ser executado. Então, o vírus, diferente do worm, ele não se propaga automaticamente. É necessário a interação do usuário, ou seja, ele precisa ser executado. Então, veja que há uma diferença entre esses termos, o que é um worm e o que é o vírus. Ambos são malwares, mas o worm é diferente de vírus. E a questão classificou aqui o worm como sendo um vírus. Isso aqui não está correto. Mas para fins de marcar o gabarito dado pela questão, continuamos aqui com a letra A.
Um tipo de software malicioso denomina-se ransomware, que tem como principal forma de atuação. Então, o ransomware, ele é conhecido como um malware sequestrador e a sua principal característica é criptografar a unidade de disco do computador, ou seja, ele põe uma senha na unidade de disco e aí a partir desse momento você não consegue mais acessar os seus arquivos. E para que você consiga acessá-los novamente, ele pede um resgate. Por isso, recebe o nome de sequestrador, porque primeiro ele criptografa e depois pede um resgate. Então, sabendo agora dessas informações, veja o que diz a letra B com relação à atuação do ransomware. Criptografar arquivos na máquina invadida e, posteriormente, fazer pedido de resgate para liberação desses arquivos. Portanto, gabarito, letra B. Um tipo de fraude que ocorre na internet denomina-se phishing, que possui como característica. Então, nós vimos em uma questão anterior que a fraude por meio de phishing se trata de técnicas de engenharia social, onde a pessoa ali se passa por uma entidade e ela traz ali uma ideia de credibilidade. Então, a pessoa que deseja obter informações de terceiros por meio fraudulento se passa por essa entidade. Então, envia um e-mail com links para você fazer ali o fornecimento de informações sensíveis como logins. Então, vale uma atenção aqui, tá? A fraude por meio de phishing não se trata de um vírus ou um malware, um programa. Se trata de uma técnica que a pessoa aplica para ludibriar terceiros. Então, cuidado com questões que afirmem que o phishing é um vírus, porque não é. Então, sabendo agora dessas informações, então veja o que diz a alternativa D. O recebimento de uma mensagem não solicitada, simulando uma instituição conhecida que visa induzir o destinatário a fornecer dados pessoais. Então, isso aqui, de fato, é a característica de uma atuação, de uma fraude por meio de phishing, técnicas de engenharia social. Então, gabarito, letra D. Então, nós finalizamos mais um bloco de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar um link na descrição do vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você cada vez mais aprimorar o seu conhecimento e chegar bem preparado no dia da sua prova. Valeu, um forte abraço e até a próxima!